né, que a nossa casa passa, né, por um momento assim espiritual, pessoal, né, da nossa fé, da nossa caminhada, né? E eu queria falar muito para vocês isso, como eu tenho vivido isso junto com os meus filhos, como eu tenho vivido isso junto com a minha esposa. Então, nada mais, nada menos do que um contexto de família, que é algo que nós precisamos cada vez mais trabalhar para que a gente possa vencer isso, né? Como nós estamos muito mais família e vencendo tudo isso. Então, nesse contexto, né, já grato a todos vocês que estão aqui pelo privilégio, né, pelo tempo, eu quero valorizar muito esse tempo de vocês. E a gente vai fazer 2 blocos, né? Eu entendi que seria muito interessante, sempre a Beth me ajudando, né, em tudo que eu faço, eu quero honrar ela aqui, né, a minha esposa, os meus meninos. Então, assim, eu amo a minha casa e como a minha casa tem me ajudado como homem a passar por esse momento. E eu queria abrir esse bloco aqui, o primeiro bloco, nós vamos fazer 2 fases. A primeira fase, eu queria falar sobre os nossos desafios. Eu queria falar sobre o momento atual que nós estamos passando. Cada um desses 4 ilustres nossos aqui convidados, eles têm uma realidade momentânea de como está a nossa querida Belo Horizonte. Se você entrou um pouquinho antes, você viu cenas da nossa imagem, cenas da imagem da nossa cidade. É impossível, né, não se emocionar com a cidade que a gente mora. Cidade linda, uma cidade abençoada, um lugar que todos que passam por aqui são tocados, né? Porque pelo seu povo, pela sua beleza. E aí, eu convidando eles, falei, olha, vamos fazer 2 blocos. Primeiro bloco, a situação atual, os desafios que cada área está passando, a área econômica da cidade, os desafios da cidade, né? Economicamente falando, familiarmente falando, os desafios, não é, da nossa política na cidade, não tem como fugir disso, faz parte. Quais são os desafios que Belo Horizonte está passando hoje, politicamente? Quais são os desafios sociais de Belo Horizonte hoje? Quais são os desafios, né, das famílias, de cada cidadão belo-horizontino, né? E aí o Paulo vai falar um pouco para a gente. E depois eu vou falar sobre as tendências, como nós iremos nos comportar com esse novo momento, um momento de retomada, um momento como ele vai acontecer na economia, quais são as tendências que vão nos levar, o que já tem ficado claro para a gente na economia, o que tem ficado claro no âmbito social, o que já tem ficado claro e é uma tendência política, e também da nossa fé, da nossa esperança, da nossa família, né, do nosso ser. Então, eu queria agradecer demais a vocês e vou começar aqui, né, esse bate-papo. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que um bate-papo. E um bate-papo com 4 pessoas que eu conheço, 4 pessoas que eu sei que têm propriedade para falar naquilo que eles foram convidados. Como eu sei que nós estamos num momento político e econômico delicado da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas todo o contexto nacional, mundial, né? Eu queria chamar, no primeiro momento aqui, o Diogo, para ele falar um pouquinho para a gente qual a percepção que ele está tendo, né, desse momento economicamente da cidade. O que ele tem percebido no dia a dia? Diogo, muito obrigado. Você é uma referência naquilo que você faz, não é? Pela pessoa que você é, pelo profissional. Manda ver. Duda, obrigado pelo convite. Você que é para lá de especial, para mim é um prazer estar aqui do lado do pastor Paulo, é muita moral. O meu amigo Felipe Americano, que eu conheço há por volta de 30 anos, e do deputado que eu tenho votado aí nas últimas eleições, deputado amigo legendário João Leite. Então, estou vendo várias pessoas aqui que eu conheço também. A maioria já sabe, a minha especialização é finanças pessoais. E no momento de crise como esse que a gente está vivendo, o nosso primeiro olhar tem que ser para dentro de nós mesmos, identificando oportunidades de reduzirmos despesas, de melhorarmos a gestão financeira da nossa casa. Nossa preocupação ou nosso olhar, ele deve estar na oportunidade e não no problema. Oportunidade é essa de pessoas que, por exemplo, não sabem quanto que ganham, não sabem nem quanto que gastam. Então, é muito importante, num momento como esse, você mais tempo dentro de casa, fazendo home office, ou desempregado, ou com redução de jornada de trabalho, você ter a oportunidade
de se conhecer, de conhecer as suas finanças. E por falar em se conhecer, e na pauta que nós estamos aqui hoje sobre Belo Horizonte, você vai conhecer um pouco da economia de Belo Horizonte. Eu fiz alguns estudos aqui. Eu sempre digo que em toda negociação, antes da gente começar a negociar, a gente tem que entender como que funciona o outro lado, o que o outro lado pensa. Então, quando você, no meu foco aqui de finanças pessoais, quando você está endividado, antes de você negociar, você tem que entender o que o banco quer de mim, o que eu devo oferecer para o banco. Ao negociar dentro de casa o seu tempo, como eu, que tenho 3 filhas e uma esposa que dentro de casa e trabalhei o dia todo, estar aqui com vocês, pressupõe uma negociação, pressupõe entender o todo. Eu entendo que minha esposa agora tem um suporte de alguém que vai nos ajudar com as crianças até a hora de dormir. Em Belo Horizonte, para que a gente possa nos situarmos e entender quais as oportunidades que tem para eu vender, para eu entregar um serviço, para eu saber em relação à tendência de Belo Horizonte, a tendência do Brasil, de Minas Gerais, do mundo, onde eu estou inserido, como que é o comportamento do consumo das famílias de Belo Horizonte, como que Belo Horizonte funciona. Então, eu separei alguns dados, eu vou passar sobre eles aqui rapidamente, para que vocês entendam Belo Horizonte, como que basicamente funciona. Belo Horizonte, eu tenho aqui alguns dados do IBGE, e Belo Horizonte, cerca de 86% dos empregos de Belo Horizonte está concentrado em serviço. 86%, ou seja, apenas 14% é indústria. E para quem não sabe, a indústria pode continuar operando porque é considerado como serviço essencial. Os serviços, por exemplo, o turismo, o comércio, alimentação, e a alimentação aqui eu me refiro aos restaurantes, aos bares, eles estão todos fechados e, portanto, Belo Horizonte, há mais de 130 dias fechado, já entrou até no Guinness Book, está sendo muito prejudicado pela conjuntura do tipo da economia de Belo Horizonte, que é muito negativa, porque Belo Horizonte tem pouquíssima indústria. Tudo que Belo Horizonte tem que funciona, que é a economia funcionando, se não tudo, a grande parte dela está fechada e com isso tem a contração econômica. E antes que alguém possa pensar, mas economia, você não está pensando em vida, aqui o nosso foco nesse momento é falar de economia e te dizer que assim como o pastor Paulo já pregou, as coisas andam juntas, as pessoas começam a passar fome, as pessoas começam a sentir necessidade de colocar o pão em casa. Quando a gente fala de economia, a gente fala de famílias. São 2 agentes, a família A e a família B. A família A produz para a família B comer. A família A produz o que a família A come. A economia gira em torno de si mesma. Precisa das pessoas produzirem para as pessoas comerem. Porquê da importância de uma economia? Nós temos aqui Belo Horizonte está na 68ª posição, nós somos 68, nossa posição no estado em termos de PIB, o PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, tudo aquilo que a gente vê de renda, de produção, de investimento. No estado de Minas Gerais, a gente ocupa a posição lá perto dos 70, o que é muito longe, o que mostra uma fragilidade da nossa estrutura econômica. O nosso PIB em 2010 era 16,9, caiu para 15,4 em 2017, são os dados mais atuais que a gente tem, que também significa uma queda. Belo Horizonte, 73% das casas de Belo Horizonte têm renda de até 2 salários mínimos. 73% em renda de até 2. E aí, aquela medida do governo de dar R$600 para as pessoas, algumas pessoas que vivem alheia ao conhecimento, lembra que eu falei, para negociar, a gente precisa conhecer como que funciona. E como que funciona Belo Horizonte? 73% das famílias têm até 2 salários, ou seja, R$600 de ajuda do governo é um baita dinheiro, é muito dinheiro. É um padrão que se encaixa nas medidas do governo. Então, é esse o entendimento que a gente tem que ter. Fora que, assim como o Brasil, Belo Horizonte também tem 40% da mão de obra informal.
E quando a gente fala de formalidade, a gente entra no CAGED, que é o sistema, né, lá do Ministério da Economia, é a fonte que a gente tem de informação de emprego. De janeiro a junho, especialmente de março a junho, nós tivemos um saldo negativo de queda de desemprego de 40 mil postos de trabalho. Ao passo que a gente contrata, Belo Horizonte contratou 150 mil novos colaboradores, mas demitiu 190 mil. Por que contrata? Porque tem alguém ainda vendendo, tem alguém ainda negociando. Lembra das oportunidades, do nosso olhar. Por que demite? Porque a maioria parou de trabalhar. Isso porque nós tivemos várias intervenções do governo para redução do tempo de trabalho vinculado o tempo vinculado à redução do salário, para que a demissão não fosse muito maior que está. Fora que a concentração dos empregos em Belo Horizonte estão no funcionalismo público. Não tiveram diminuição de renda, não tiveram diminuição de tempo de trabalho, não tiveram demissões. Então, a gente ainda vê a economia de Belo Horizonte flutuando ou movendo em razão disso. O maior empregador de Belo Horizonte é a Prefeitura de Belo Horizonte. Vem depois a Secretaria de Educação, a Polícia Militar, a Secretaria de Estado, o Tribunal de Justiça. A primeira indústria que aparece no ranking das 10 maiores é a MRV, que é a indústria que está aqui em Belo Horizonte, que é a que mais contrata. O resto é o próprio Estado que paga. Ou seja, a indústria ela vem perdendo participação na economia da cidade para o setor de serviços e, no nosso caso, especialmente, no funcionalismo público. Também não é uma crítica, é uma amostra de como Belo Horizonte está dividido. Um dado muito importante, eu estou acabando, do potencial de consumo das famílias belo-horizontinas. 25% de todo o consumo de Belo Horizonte vai para a manutenção do ônibus. Diogo, por que dado é esse que você está me dizendo? Fique atento a esse dado. Obviamente que esse dado pós-pandemia será atualizado, mas ele é um indicador de oportunidade para você que está aqui, vislumbrando tendência, vislumbrando oportunidades. Então, a manutenção do lar, alimentação no domicílio, material de construção, e esse, quando nós estivermos voltando para o segundo bloco, eu vou querer falar bastante nele, gasto com o próprio veículo, fora do domicílio, gasto com medicamento e vestuário. São os principais tipos de gasto em Belo Horizonte. É muito importante que a gente identifique isso. A nossa população estimada hoje de 8 milhões e meio de habitantes é uma estimativa do IBGE. O nosso último censo foi em 2010, a gente ainda era 2.375.000. Nós somos o município de Minas Gerais com mais habitantes, então é o primeiro município, e densidade demográfica também nós somos o primeiro, que dá 7.167 habitantes por quilômetro quadrado. A faixa etária do Belo Horizontino de 15 a 64 anos é de 73%, que é muito bom, que é a faixa etária que eu chamo de população não dependente. Quem tem abaixo de 15 anos é dependente, quem tem acima de 64 anos pode ser. Então, nós temos uma faixa propensa ao trabalho, que possibilita geração de riqueza. E por aí vai. Eu tenho esses são os principais dados que eu queria trazer. Eu acho que já tem muito fomento aí para que as nossas discussões possam fluir. Eu passo a palavra aí para o Duda conduzir. Obrigado pela oportunidade. É interessante esses dados de Belo Horizonte, porque com isso a gente situa o pontapé inicial, né, do nosso tempo junto aqui, que são os fatos, né, na íntegra do Belo Horizontino, meu e seu. Ou seja, a realidade que a gente vive, uma cidade para mais de 80% do seu setor, né, entre comércio e serviço. Então, a gente sabe que isso está meio interligado, e eu queria chamar o João, porque, João, a gente entende um pouquinho que isso tem tudo a ver com esse momento de Belo Horizonte. As ações, não é, que o nosso executivo e que o nosso legislativo tem trabalhado. E aí, nesse momento
de pandemia, né? A cidade tem vivido uma realidade atípica, bem diferente, né? O Diogo trouxe isso daqui, mas eu queria, João, um pouquinho do seu lado, dentro do momento político de Belo Horizonte. Como que você está enxergando isso? Como que você tem visto e presenciado isso no dia a dia? Bom, eu queria saudar a todos, né? Estamos com muita gente muito preparada, né? Duda é muito preparado, né? Conhece Minas Gerais como poucos, né? E os outros estados também que fazem divisa com Minas Gerais, administrador que foi por tanto tempo, nosso querido pastor Paulo Mazzoni, pesquisador, não é? Engenheiro metalúrgico e com toda essa vivência social também, né? Sua grana aí, né? Dando essa aula para nós, né? O Diogo. Então é uma alegria muito grande estar com vocês e com tantas pessoas que nos estão acompanhando. Estou acompanhando daqui. Sucesso, João. Estamos com o braço judaica do presidente da CAL Minas Gerais. Estreou na Assembleia Legislativa e faz um grande serviço em favor de Minas Gerais, doutor Marcos Brafman, e tantas pessoas nos acompanhando, ligados à economia de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E eu estou muito impressionado com esse tempo. E a gente que está na política, a gente consegue enxergar algumas coisas interessantes, não é? Como nós temos nessa roda um pesquisador, o nosso engenheiro metalúrgico, Paulo Mazzoni, né? O nosso pastor Paulo Mazzoni, eu queria provocá-lo mesmo, né? Nós temos um sofisma hoje que impede a voz de qualquer pessoa em relação ao que está sendo feito em Belo Horizonte. É um sofisma, né? Está dizendo que a ciência está dizendo que tem que acontecer desta maneira. Ora, a ciência fala um monte de coisas. Não é possível que 2 médicos ou 2 cientistas conduzam o pensamento. E nós vimos aí pelos números que Diogo traz para nós que é um verdadeiro desastre social que está acontecendo em Belo Horizonte e o mais grave, né, que é mais fundamental na questão política. A palavra política, odiada por muitos, quer dizer fazer o bem da população. Nós temos um esforço do governo do estado, com um projeto chamado Minas Consciente, com etapas para ir liberando efetivamente a economia do estado de Minas Gerais, e que Belo Horizonte nem aceita conversar sobre isso. Então, nós estamos com esses dias que o Diogo colocou aí, com a nossa economia paralisada, com 30% de shoppings fechados hoje, e não há possibilidade de discussão. Bom, primeiro os cientistas falaram para os belo-horizontinos, 2 cientistas, né, que se reúnem com o prefeito, disseram para Belo Horizonte que a gente tinha que ficar parado para ele poder reunir as condições de receber um pouco o que o ex-ministro Mandetta falou, que se não fechasse tudo, os cadáveres que seriam atirados nas ruas. Então, nós ouvimos que eles tinham que se preparar para o pico, esse pico que nós estamos esperando. E qual foi a preparação que Belo Horizonte fez? A grande preparação, 1.900 covas. Nós temos hoje 500 mortos em Belo Horizonte. Imagino que muitos deles já tinham um túmulo da família, né, de Covid, e foram sepultados lá. Mas o dinheiro do Belo Horizonte, esse dinheiro aí que o Diogo colocou para nós. 73% famílias residentes têm 2 salários mínimos. Esse dinheiro do Belo Horizontino foi investido em covas, e no momento em que foi liberado, o administrador não precisa fazer licitação. Qual foi o preço dessas covas? O preço que ele decidiu. Então, nós estamos vivendo um tempo na nossa cidade de destruição da nossa economia. Os dados foram colocados. Belo Horizonte é essencialmente uma cidade de serviço, de prestação de serviço. Eu estava vendo aqui, para se ter uma ideia, Sistema Único de Saúde. Belo Horizonte tem
no Sistema Único de Saúde, os hospitais de Belo Horizonte, que não é culpa da população de Minas Gerais, que o Estado, historicamente, construiu os hospitais em Belo Horizonte. E a população tem que demandar em Belo Horizonte seu atendimento. O Hospital João 23, eu imagino que é o primeiro gesso de todo mundo, né? Teve um acidente nos 25% da malha rodoviária federal que estão em Minas Gerais, o Hospital João 23. Um helicóptero dos bombeiros desce na rodovia, desencarcera a pessoa e leva essa pessoa para o Hospital João 23, desce de helicóptero lá e é atendido. Ele é referência, então, de traumas, politraumatizados. É referência de picada de animal, não é? Cobra, escorpião, a referência lá, queimados. Nós temos um banco de pele no Hospital João 23, né, que é aquele hospital que a gente passa na frente e reverencia o Hospital João 23. Então, a demanda está toda nele. E em volta do Hospital João 23 está toda uma rede de atendimento na área de saúde, de exames e tudo isso, né? E aí nós temos, para além disso, a Maria Amélia Lins, também para trauma. Nós temos Júlia Kubitschek, nós temos Eduardo Menezes, que é referência para o Covid, referência em infectologia, e uma grande rede de universidades e hospitais que não são públicos, mas que prestam serviço ao SUS. E, nesse momento, então, nós estamos vendo essa situação em Belo Horizonte e, o mais grave, não se conversa com ninguém. 3 pessoas se reúnem em Belo Horizonte e dizem o que vai acontecer na cidade. Para eu não ficar só nesse chororô, eu queria dizer que a nossa cidade, que nós amamos, o nosso Belo Horizonte, tem um grande potencial. E é um momento especial em Belo Horizonte, porque nesse momento que nós estamos vivendo em Belo Horizonte, nós acabamos de inaugurar um aeroporto industrial. Isso é tão importante, gente, porque 100% da carga internacional de Minas Gerais é desembarcada em Guarulhos e em Viracopos, em Campinas. Agora estamos acertando para que toda a carga internacional ela seja desembarcada em Confins. Isso são recursos que vão aumentar o poder da região metropolitana de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, o governo do Estado está fechando já a PMI, né? A proposta de interesse das empresas na concessão do aeroporto da Pampulha, para que a gente amplie o aeroporto da Pampulha, que tenhamos também ali short lines, né? Cargas para o interior de Minas, passageiros para o interior de Minas. Até dezembro, a Infraero deixará o aeroporto da Pampulha e ele será concedido. Temos também o projeto de concessão rodoviária. Nós vamos ter, e está no planejamento, um rodoanel de Belo Horizonte. Nós estamos falando de construção, nós estamos falando de geração de empregos na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, esse rodoanel vai tirar essa carga pesada que passa dentro de Belo Horizonte hoje e passará no rodoanel. Nós teremos uma nova configuração, por exemplo, para o anel rodoviário de Belo Horizonte, que ele está esgotado, ele não cabe mais essa carga que passa por ele. Também, na renovação da concessão da Vale, nós enviamos, eu presido a Comissão de Ferrovias da Assembleia Legislativa, nós mandamos o pedido do Ferroanel de Belo Horizonte. A carga que chega na região metropolitana de Belo Horizonte aguarda 5 horas para atravessar Belo Horizonte. Se fizermos o anel ferroviário de Belo Horizonte, sobrarão linhas em 22 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. E nós poderemos, então, atacar um problema sério que nós temos em Belo Horizonte hoje, que é a mobilidade. É muito difícil e na nossa região metropolitana está sendo discutido e já tem o recurso para o metrô para o Barreiro, o ramal Calafate-Barreiro. Mas, lamentavelmente, dentro de tudo isso que nós temos, nós, infelizmente, vemos a prefeitura
totalmente distante disso. Uma prefeitura fechada, que não conversa com a população, que não conversa com aqueles que geram os empregos em Belo Horizonte, está matando o serviço de Belo Horizonte, a grande vocação da nossa cidade está sendo destruída pela falta de diálogo. Nesse momento, o prefeito não conversa com o governador. Fica uma disputa, uma luta, porque o prefeito quer ser o próximo governador. E quem está pagando o preço disso? A população de Belo Horizonte está sofrendo com essa situação que nós estamos vivendo. Nós temos um potencial grande. Agora mesmo estão aí colocadas as concessões dos nossos parques. Os parques serão concedidos, tem uma nova estrutura, não mais o Estado gerenciando os parques, mas a iniciativa privada. Então, são muitas as possibilidades, unidades de Belo Horizonte, e eu espero, né, que nós voltemos à mesa para discutir, que o CDL seja ouvido, que seja ouvida a associação comercial, que seja ouvido todos os atores, o Sindilojas, que empregam em Belo Horizonte, e hoje nós estamos vendo uma situação de grande caos. Por hora, essa minha humilde contribuição nesse debate tão importante, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre ciência, o pesquisador Paulo Mazzoni, falar conosco se a palavra de um cientista só é final. Tem um tal de Darwin que falou que eu vim do macaco. Vocês já pensaram no macaco branco, assim como eu? Sem condições. Cheio de mancha de sol? Não é? Eu não aceito essa tese do cientista Darwin, mas Belo Horizonte aceitando a ideia de um ou dois cientistas. Precisamos colocar mais gente nessa roda. Quem sabe o cientista, o pesquisador Paulo Mazzoni, que inventou, não é, descobriu alguns produtos inovadores, né, e que mudaram a história, especialmente do tratamento de efluentes em córregos, em rios. Quem sabe ele nos ajuda nisso. Ô, João, aí agora você abriu um leque aqui para a gente... Puxa vida, cara! Você abrilhantou o negócio aqui, João? O que é isso? Não, rapaz. Nós vamos... Gente, eu queria agradecer a todos vocês, ok? Vou deixar com o Paulo agora, ele faz tudo, né? Porque a ciência vai falar mais forte. João, é muito oportuno o que você falou, principalmente porque nesse momento o que a gente mais precisa é de diálogo, não é? A coisa mais importante que a gente poderia estar fazendo agora é esquecer as nossas extremidades e trazer um consenso, porque é a vida do Belo Horizontino que está em jogo. Há uma deliberação do governo para que estados e municípios tenham autonomia para trabalharem dentro das suas gestões. Então, a hora agora era uma hora de sentar, de se posicionar com humildade. Olha, a gente tem toda uma nação de Belo Horizontinos que precisa de algumas ações. Então, a gente é muito rico o que você está colocando, porque cai de oportuno para esse momento. A gente precisa entender que o diálogo, nessa hora, não talvez uma postura só ou um lado só vai ter a razão, mas quanto mais a gente ouvir, e a palavra diz que na multidão de conselhos a gente encontra sabedoria. Então, eu acho que seria a melhor hora para que a gente pudesse esquecer um pouco os extremismos e trazer um pouco mais para um diálogo, esquecendo as nossas diferenças e pensando justamente no Belo Horizontino. Eu vou, antes de trazer o cientista Paulo Mazzoni, João, que você apresentou muito bem, eu agora estou impressionado, né? Depois ele vai falar isso. A Prefeitura de Belo Horizonte ela trouxe algumas ações, e eu queria falar um pouco com o Felipe sobre as ações sociais. Nós vimos algumas movimentações da Prefeitura em relação ao lado social, no sentido de estar suprindo a necessidade daqueles que mais precisam. Mas nós também percebemos, Felipe, um explodir de social da cidade. Como o Belo Horizontino ele é prestativo, como o povo nessa hora se mostrou solidário, como a palavra empatia ecoou na cidade, como esse espírito de
podermos esquecer um pouquinho as diferenças e trabalharmos como num todo, ficou forte no lado social. Eu tenho acompanhado e vou passar para você o Transforma, né? E eu queria assim passar para você trazer para a gente o estado, o momento agora do Transforma e o social de Belo Horizonte. Felipe. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui, Duda. Obrigado pelo convite. E estamos aqui com muita gente boa. Diogo, um amigo de infância, Pastor Paulo, João Leite, que eu tenho admiração. Meu pai e ele trabalharam há muito tempo. Na época, meu pai foi secretário adjunto de Justiça, atuando nos presídios. João e meu pai trabalharam muito bem pelo bem das pessoas, né, do sistema prisional. Mas falando sobre hoje, né, a situação desde o início da pandemia, aliás, logo que começou, né, ali no meio de março, o Transforma, ele, só para eu explicar um pouco, contextualizar, ele atua fomentando voluntariado e ajudando todos os projetos sociais da cidade. Então a gente identificou logo no início a população mais vulnerável naquele início foram as pessoas em situação de rua. Logo no primeiro final de semana, a gente entrou em contato com os projetos sociais que atuavam com essa população e o relato deles era assustador, porque quando aqueles grupos que estavam fazendo algo iam entregar alimentação, eles falaram assim, olha, a gente nunca viu essas pessoas tão desesperadas por receber algo. Então, até aquele momento, o restaurante popular não funcionou no primeiro final de semana. Eu acho que o início foi muito assustador para todo mundo, né? A gente ficava dentro de casa achando que o vírus estava logo na beirada do passeio. Então, óbvio, né? Teve essa adequação ao que de fato era. Então, a maioria dos projetos, eles pararam. Então, aqueles que iam entregar marmita, enfim, alimentação. E com o tempo, logo no final de semana seguinte, o trabalho foi sendo estruturado. Mas a gente percebeu que, além dessa população, que ela vive com a ajuda de pessoas, de projetos sociais, daquele restaurante de esquina que sempre ajuda o seu João, que está ali, por ali, né, que tem um relacionamento. Então, a cidade fechou, ficou deserta. Ao mesmo tempo, as pessoas em situação de rua, nesse primeiro contato, perguntavam para os voluntários e grupos por que eles estavam usando máscara. Então, eles não tinham nem consciência, eles não sabiam ainda o que estava acontecendo na cidade e no mundo. A partir daí, a gente foi percebendo também, óbvio, né, a cidade fecha. Você pega aí, até dentro das estatísticas que o Diogo colocou, né, 73% da população da cidade recebe até 2 salários mínimos. Então, se a gente pegar nas populações de periferia e de comunidades, são populações que, grande maioria, são autônomos, poucos deles têm vínculo empregatício, né, formalizado. Então, quando a cidade fecha, essa pessoa, no dia seguinte, ela já não consegue produzir R$1. Então, a situação foi toda essa. E esse ponto, eu acho que pôde mostrar para todo mundo, né, o quanto, o que o Diogo também falou, a economia está interligada no todo e, ao mesmo tempo, expôs o quanto existe de vulnerabilidade na nossa sociedade. Nunca ficou tão claro igual agora, né? Não, nunca ficou. E se a gente for perceber o conceito da palavra sociedade, né, a gente fala de objetivos comuns. Eu fiz uma pesquisa e dentro desse conceito de sociedade ele fala que é um grupo de pessoas que vivem para objetivos comuns. E quando a gente vê que se parar uma semana já tem gente passando fome, esses objetivos comuns, seja da classe A ou da E, eles estão meio que fragilizados, né? Existe algum problema nisso aí. Por um lado, a gente viu
a gente como movimento de voluntariado, a gente viu algo que traz muita esperança, né? Muitos novos grupos, novas pessoas tendo essa sensibilização e essa preocupação com aquele que é vulnerável. Então, a gente viu muito, restaurante, tem chefe renomado na cidade que começou a movimentar, tem feito entregas todas as semanas, tem reunido voluntários, tem outros grupos e muitos grupos começaram a se mobilizar. Então, esse momento também foi um momento que muita gente pôde perceber até um sentido, né? Falou, olha, está tudo bem comigo, se eu estou bem nesse momento, eu acho que eu preciso olhar para fora. Se eu estou passando bem, não estou passando dificuldade, eu posso doar alguma coisa, seja recurso, seja alimento, ou seja tempo, eu acho que é um momento para isso também, né? É um momento da gente olhar e de fato estender o braço para aquele que é vulnerável. Então, a percepção do momento é essa, e eu acho que a gente tem que muito viver, perceber o que de fato é o senso de justiça, né? A gente entender que o vulnerável ele não é uma pessoa que não quis simplesmente, mas ele vive dentro de um sistema que muitas vezes lhe falta oportunidade, lhe falta alguém para falar assim, você pode sonhar, né? Você pode batalhar para crescer. E porque ele não tem, às vezes, não tem o alimento, né? Então, como que você quer ensinar algo para alguém se ele está passando fome, se ele não sabe se ele vai ter comida para dar para os filhos naquele dia? Então, a questão que a gente está falando, né, dos desafios do momento, passa muito por aí, e essa sensibilização e vamos colocar assim, essa iluminação de todo o contexto social, né? Eu acho que mesmo quem não tem contato com comunidades, enfim, com pessoas de vulnerabilidade, nesse momento as redes sociais, os jornais estavam mostrando essa fragilidade. Eu acho que isso a gente tem que pensar muito, né? A forma, agora até pegando uma frase do Diogo, né? A forma como a gente gasta o nosso dinheiro, né? Eu acho que a gente pode rever isso também para o próximo, né? Se a gente economiza, sim, e se a gente consegue também poupar, e o Diogo fala isso no livro dele, né? A gente pode dar, né? A gente pode ser generoso também. A gente não podia estar aqui hoje sem o Diogo, né, o Felipe? Você concorda? Com certeza. Felipe, eu queria trazer menção aqui a quantidade de movimentos sociais que existem em Belo Horizonte e como eles ficaram evidentes, né? Quantas entidades que batalham, que lutam, eu quero registrar aqui, né, o nosso reconhecimento a tantos que têm se doado. Eu faço parte do voluntariado do Transforma BH, convido você que está assistindo para você entrar lá na plataforma, se inscrever como voluntariado para você participar, e aí você vai ver. Eu lembro de um sábado que nós fomos lá no Restaurante Popular, ali na Andradas, e eu conversando com o guarda, eu falei assim, olha, a gente está com algumas marmitas e umas quentinhas para distribuir. Aí o cara falou assim, ó, graças a Deus, porque nós não vamos dar conta aqui, né? E a fila que se formou, e depois, independente de nós estarmos ali, outros movimentos, vocês são de onde? Vocês são de onde? Sabe, isso move o coração, né, para que a gente possa esquecer talvez um pouco da nossa casa e olhar um pouco para a casa que está precisando, né? E eu amo essa questão do voluntariado. Existe um programa nacional de voluntariado. Eu acho que isso tem que ficar mais latente, tem que ficar mais forte. Eu acho que se a pandemia trouxe alguma coisa, né, de positiva, foi justamente uma empatia e uma mobilização pelo social que vai fazer diferença em Belo Horizonte daqui para frente. Com certeza nós não seremos mais os mesmos sociais, e o Transforma tem tudo a ver com isso. Então, Felipe... Duda. Oi. Duda, não, só queria fazer uma provocação e até em algum momento, talvez mais à frente, claro, o Felipe falar conosco. Pesquisa recente da Polo de Cidadania da UFMG diz que
Minas Gerais tem 18 mil moradores em situação de rua. Metade deles em Belo Horizonte. Como enfrentar essa situação, né, de pessoas vivendo em situação de rua? A maioria são homens. 88% são homens e 12% mulheres, né, que vivem em situação de rua. É um dado que se confirma, João, até porque nós também, eu como trabalho junto com o Transforma, junto com o Eleva, a gente tem um momento também lá no Tia Branca, que é um centro de receber pessoas em estado de rua, né? E eles dormem ali, né? Então é um abrigo. Então a gente percebe justamente essa carência e, com certeza, uma política social, né, que venha a abraçar isso. Isso é perceptível, não dá para a gente conviver e agora ficou mais alarmante ainda. Né? O olhar para esse lado, para esse nicho, se ele não foi, para essa oportunidade, se ele não foi feito de uma forma tão grande, agora está escancarado. Né? Nós rodamos pelas ruas de Belo Horizonte, a gente vê isso. Né? Então, eu quero engrandecer aqui os diversos movimentos sociais que existem em Belo Horizonte e há oportunidade para a gente trabalhar, né, com eles de uma forma unificada. O Transforma faz isso muito bem, como tantos outros. Duda. Só, a estatística, de fato, é 9 mil antes do início da pandemia. Então, a gente tem certeza que isso aumentou e vai aumentar, porque a gente está participando também, ajudando uma ação da Pastoral de Rua, que está sendo na Serraria Souza Pinto. Até deixo o convite para o João Leite, se quiser fazer uma visita lá. Um trabalho, a gente tem o maior orgulho de falar que foi estruturado o maior trabalho humanitário para pessoas em situação de rua atual no país. Então, não tem nenhum lugar no país que está acontecendo o que está sendo feito ali. Estão sendo atendidas por volta de 500 pessoas por dia. Banho, tem atendimento de Ministério Público, Defensoria, lanche, tem cuidado com os animais, porque muitas vezes os animais são o único familiar daquela pessoa que mora na rua. Tem atendimento de saúde, tem encaminhamento para posto de saúde. A gente fez, se identificado algum sintoma, né, de doença, de Covid. A gente fez uma parceria também com o SESC, que está fazendo algo que uma pessoa em situação de rua jamais teria acesso, que é atendimento odontológico. Então, ali está sendo oferecida uma certa humanização, né, muito importante. E dentro desse programa, atendendo 500 pessoas, essa ação já está com, hoje é dia 3, já está com quase, está com mais de um mês, né? Então, foram alugadas 3 casas que estão abrigando 120 pessoas que falaram assim, olha, eu preciso de um lugar, eu não quero dormir na rua. Então, essas pessoas foram levadas, principalmente as que têm comorbidade, e algo interessante, foi feita uma pesquisa com elas, quando a casa tinha 99 pessoas. E dessas 99, por exemplo, a grande maioria, mais de 80%, elas não querem voltar para a rua. Então, aí a gente pensa, a ação vai durar até o final de agosto. Pensa nessa pessoa que está dormindo ali todo dia, mas sabe que no final de agosto ela pode não ter mais aquela cama e aquele cobertor, enfim, tudo que ela tem recebido ali, né? Que é o mínimo, né? E, ao mesmo tempo, dentro dessa pesquisa também mostrou que a grande maioria, que mais de 60%, quer uma oportunidade de trabalho também. Então, a gente já tem procurado também fazer algumas parcerias. O próprio SESC se propôs a lançar dentro dos requisitos que eles usam para a contratação de empreiteiras, que eles contratem alguém desse programa de reabilitação de pessoas de rua. Então, a gente já está costurando esse programa como algo para dar uma oportunidade para essas pessoas, mas a gente sabe que isso tem sido muito bom, mas ainda é muito pouco, né? Se até março eram 9 mil,
é uma situação muito complexa, muito complexa. Nossos olhares, com certeza, a gente estarão maiores para isso daí, né? Porque não tem como você andar por Belo Horizonte e não se mobilizar por isso, né? E eu acho que o movimento voluntariado tem sido, assim, transformador, né? E a gente quer crescer isso aí mais. Eu não sei se, João, eu não sei se eu começo aqui com cientista, eu não sei, agora a gente tem uma tendência a mudar, talvez, o escopo do nosso trabalho aqui, mas eu ainda quero ouvir, hoje eu vou ouvi-lo como um líder, né? Como um líder que a gente ama tanto, que a gente tem um carinho tão grande, mas eu acho que já fica aqui o convite para você, para a gente ter uma live, né, com o cientista Paulo Mazzoni. Mas eu queria, Paulo, muito falar com você, porque quando a gente entende que esse lado social está tão evidente, quando a gente sente essa fragilidade social tão grande, e eu percebo isso dentro da minha casa, né? Eu falei aqui no início que quer doador ou recebedor, os nossos lares estão sendo impactados, não é? E eu queria uma palavra sua no sentido de como que você tem percebido isso nesse momento, com a sua vivência, com o legado que você tem, mas a percepção da fragilidade das pessoas, das famílias, nesse momento tão importante para Belo Horizonte, um desafio para a gente, não é, emocional e pessoal. Bem, o João estava se referindo a 16 anos que eu trabalhei mesmo como engenheiro, trabalhei como pesquisador, trabalhei em ciência e tecnologia, desenvolvendo processos, patentes, mas isso já faz muito tempo, já há mais de 22 anos eu sou pastor de tempo integral, mas nunca deixei, não é, de analisar os processos. Eu fico feliz de estar aqui, como é rico esse debate, como é necessário, como em pouco tempo a gente conversando aqui, tantos esclarecimentos, que delícia, não é? A gente devia fazer isso sempre, a gente devia estabelecer um canal de conversa. Agora, sobre esta crise, sobre o que nós estamos vivendo e o que foi falado até agora, eu consigo sempre ver na crise um ponto positivo. Toda crise é reveladora. Toda crise é como um raio-x, é uma ressonância magnética, é um exame profundo da nossa sociedade, da nossa vida pessoal, das nossas estruturas de valores, de crenças, não é? E a gente percebe que essa crise, não é, ela é reveladora do que nós já vivíamos antes, uma enorme crise política. Nós vivemos uma grande crise política. Por quê? Porque o nosso modelo político, não é? E principalmente alguns atores importantes aí da nossa política precisam mudar. Nós precisamos fazer mudanças nessa área. Eles precisam ser mudados. A gente vê uma crise enorme na família. Por quê? Porque o modelo ou lugar que tem se dado à família na nossa vida corrida e maluca, não é? Precisa mudar urgentemente. Nós vivemos uma crise pessoal. Como eu disse, eu sou pastor. Eu estou lidando com atendimento de pessoas como nunca antes. E sabe o que eu percebo? É que o ser humano precisa aproveitar essa crise para uma grande mudança, uma mudança de valores, uma mudança de prioridades, uma mudança no seu estilo de vida também. Sabe, toda crise, ela revela para nós qual é o problema, mas, ao mesmo tempo, revela também, né, o potencial que a gente tem. E há um potencial enorme numa cidade como Belo Horizonte. O que o Felipe falou, o que o João falou, o que você falou, abre para nós um potencial enorme de voluntariado, né, de gente querendo fazer a diferença, de gente querendo mudar. Eu percebo, né, que uma crise como essa, por exemplo, sobre a família, ela estabelece como se fosse, assim, de fato, uma encruzilhada. Uma encruzilhada do tipo, ou eu resolvo esse problema que eu tinha adiado e venho adiando há anos, ou eu não vou dar conta. E o número de divórcios bate recorde, de separação, de gente que está saindo de casa porque não consegue mais conviver.
o número de pessoas desistindo de viver, e nós não estamos sendo noticiados, mas todo dia eu estou envolvido com isso, ou seja, gente que tem preferido o caminho de desistir da vida, né, ao invés de continuar lutando, é recorde também. Alguma coisa está errada. E essa crise vem revelar para nós, não é? Que nós temos que decidir que tipo de pessoas nós queremos ser, que tipo de pessoas com quem nós não queremos andar e com quem nós não queremos nos envolver. E nós precisamos definir o tipo de pessoas que a gente quer se unir para fazer algo, para fazer alguma coisa relevante, sabe? Então, eu acho, né, eu acho que isso exige de nós uma postura muito séria. Me permitam aqui fazer referência a um dos milagres que Jesus realizou que mais me encanta. É a cura da filha de Jairo, uma menina de 12 anos que começou a passar mal, e aquilo vinha arrebentando com a família dele. Você imagina uma filha doente, já imaginou a crise. O Diego estava falando para nós da enorme crise financeira, do desemprego sem igual. Nós vemos a crise emocional, as pessoas estão traumatizadas. Ninguém nunca imaginou ficar 4, 5 meses trancado dentro de casa, desempregado, desesperado. A crise é muito forte emocionalmente, é muito forte e tem impactado o nosso estado de ânimo, as emoções de todo mundo. Nós somos uma sociedade traumatizada. Se nós já éramos uma sociedade meio que revoltada pela sua injustiça social e a violência crescente, né, e o investimento tão pequeno na questão da saúde, da educação da criança, hoje nós não somos apenas uma sociedade injusta, mas somos uma sociedade traumatizada. E isso vem machucando a alma das pessoas, não é? E aquele pai vivia esse contexto da sua filha piorando a cada dia, até que o médico disse para ele: não há nada mais que a gente possa fazer pela sua filha. Sabe, aquele homem saiu atrás de Jesus. Eu não quero entrar aqui na questão propriamente dito de você correr atrás do seu Salvador, e deveria fazê-lo. Mas eu quero destacar a atitude desse homem. A Bíblia nos fala que ele corre atrás de Jesus e ele se humilha. Ele se reconhece como alguém que não é o dono da verdade. Ele se reconhece alguém que precisa de ajuda. Ele reconhece alguém que está disposto a fazer o que for necessário para resolver aquele problema. E eu acho que a atitude do Jairo nos ensina profundamente. Eu acho que está na hora de nós darmos um basta em problemas que a gente vem carregando há muito tempo. Então, eu, particularmente, como pessoa, como cidadão, eu decidi dar um basta em muitas questões, né, de que eu não aceito mais. Não aceito mais aquela posição política calada, da gente ver abusos e não fazer nada, de aceitar as pessoas incompetentes, pessoas que não estão trabalhando pelo povo. Ah, tá bom, não, eu não quero mais essa posição. Como também eu não aceito uma família de segunda categoria. Eu não aceito nem dentro de mim mesmo aquelas marcas de caráter de segunda categoria. Então, eu acho que esta pandemia, ela traz consigo um drama e uma virtude. Ela traz consigo uma força de ferida, mas um poder de cura. Porque se diante de uma crise a gente realmente, né, parar para tomar uma posição, a gente destemidamente sair atrás de uma solução, seja onde for, e humildemente a gente perceber que nós não temos a solução, mas que temos que nos unir para isso, eu acho que a gente pode fazer grandes mudanças. Aquele homem se curvou diante de Jesus e a sua filha foi curada. Ele levou Jesus para dentro da casa dele, a família dele foi mudada. Eu acho que tem pessoas, valores, princípios e, por que não, o próprio Deus que a gente está precisando trazer para dentro de Belo Horizonte. Eu acho que a crise de Belo Horizonte, ela é, sem dúvida, uma crise no coração das pessoas. As pessoas estão sem esperança, as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão cansadas de lutar e ver, de repente, tudo que construíram sendo destruído, não é, por um sistema político egoísta, maldoso, não é, incompetente. Então, eu acho que está na hora da gente aproveitar o potencial de indignação que uma crise como essa carrega para nós mudarmos, para nós resolvermos nossa questão dentro de casa.
para irmos conversar com nossos filhos. O que eu tenho visto é que famílias 4 meses trancadas dentro de casa estão conversando, estão voltando a brincar juntos, estão voltando a dialogar, estão curtindo agora, não é, aquele relacionamento. Eu acho que isso é um exemplo do que pode acontecer na nossa grande cidade, uma cidade em que, como o João falou, ninguém conversa, ninguém consegue achar, não é, o caminho. Precisa de alguém, precisa de pessoas do bem, pessoas que entendem esses valores, promover ambiente de reconstrução da esperança, do futuro e da estrutura familiar, moral e de trabalho na nossa cidade. Então, eu tenho muita esperança. Eu creio que Deus está chacoalhando, não é? Como um pé de laranja. Ontem eu estava no sítio da tia Aparecida e minha mãe pediu para buscar umas laranjas para ela fazer um doce. E eu dei uma primeira chacoalhada. E aquela laranja que cai não precisa pegar, porque essa laranja já está podre. As próximas é que a gente vai colher. É aquela que está boa. Eu acho que Deus está chacoalhando um pouco a nossa cidade, o nosso país, jogando as laranjas podres no chão. E eu creio que vai vir um renovo. E eu creio mesmo que Deus pode curar e nos dar a oportunidade de reconstruir nossa cidade, reconstruir nosso país, não é? Então, esse é o meu sonho, esse é o meu ideal, não é? E eu me alegro de um encontro como esse, cujo objetivo é esse, não é? É a gente iniciar uma conversa que pode amanhã apresentar soluções que me animam muito, não é? Vocês aqui, pessoa como o Diogo, não é? Pessoas como o Felipe, que tem trabalhado, o João já tantos anos guerreando aqui pela nossa cidade, pelo nosso estado. Você, Duda, com todo esse sonho que você está carregando, né, de fazer algo pela nossa cidade, e tem trabalhado tanto, eu conheço. Então, eu creio, sabe, que essa crise muito pode ser reveladora, se a gente tiver a coragem de mudar, de dar alguns passos e de ir atrás com toda a força daquilo que a gente, cada um de nós, pode fazer. Eu espero que as pessoas que estão conosco aqui possam fazer e ter essa iniciativa, né? É o que nós estamos fazendo como igreja, é o que nós estamos fazendo como família. Paulo, o que você está falando, ontem eu estava conversando com a Simone Lacerda, minha cunhada, e a gente batendo um papo e ela falando assim para mim, Duda, todo momento de crise há uma agudização, fica agudo, fica explícito, né? As nossas necessidades, as nossas debilidades. E é tão mais fácil quando a gente reconhece isso, quando a gente se posiciona no sentido, né, de melhorar isso, né? E ela também estava falando, Duda, quando a pandemia acabar, a gente vai olhar para trás e qual foi o ganho da nossa vida, né? Isso vai muito de encontro com o que você está falando, né? E você tocou num ponto que chega a emocionar a gente, que é a questão dos filhos, né? Porque como gestor que eu sempre fui, sempre viajei muito e sempre trabalhando fora do estado, dentro do estado. E eu vou te confessar uma coisa aqui, eu queria falar uma coisa para você, a gente está em casa aqui, né? Eu sabia, eu já vou falar para a Rafa aqui, ela tá no back-office, eu sabia que uma hora não dá, porque é muito bom quando a gente senta com gente do bem, né? Rafa, me dá mais uns 20 minutos aí. Mas eu queria falar da convivência com os meus filhos, em cima do que você está falando, Paulo. Né? Eu nunca passei tanto tempo com a minha filha, com a Isabela e com o Luca, do lado deles. Né? Então, assim, é claro que nós, homens, enquanto homem, e aí as mulheres da casa também, têm as suas atividades, os seus afazeres, mas eu fico olhando para o Luca e ele falou assim, pai, tá bom demais a gente aqui, né? Eu falei, cara, tá bom demais, filho, entendeu? Então, assim, é impressionante. Nós não podemos perder a oportunidade de aproveitar esse ganho, não é? Que nós estamos tendo essa oportunidade que a gente está tendo, né? E eu fico olhando, eu vivo, respiro família, graças a Deus, uma mulher incrível do meu lado, que, meu Deus, né? Eu sempre falo que eu orei muito, ganhei ela orou pouco, aí veio eu. Então, assim, mas tudo bem, a gente vai chegando aí num consenso. E os 2 meninos, e eu fico assim, como que a minha casa está sendo trabalhada? Então, você que está aqui com a gente hoje, eu queria te falar isso. Eu queria te falar que
quando eu pensei em a gente ter esse tempo junto aqui, e quão gostoso está sendo isso, é porque a minha casa estava sofrendo reflexo dessas 4 áreas. Né? E como que isso vai ser, né, trabalhado na minha vida, né, como líder da minha casa, né, e na minha casa em si, nós todos ali, nós 4. Né? Então, a convivência com meus filhos, eu estava fazendo para casa com o Luke, e eu gosto de colocar no Stories. Ele, pai, coloca no Stories aí que a gente está fazendo para casa. E eu boto lá, para casa com o Luca. Porque ele está vibrando com esse tempo que eu estou tendo com ele. Então, fica claro, Paulo, o que você está falando, no sentido de transmitir uma mensagem para mim, né, para a Duda, né, e para a minha casa. Isso é muito claro e a gente vai aproveitar isso com certeza. Bom, pessoal, eu sabia que 1 hora ia ser muito pouco, que isso aqui ia render muito, que é muito bom estar aqui com vocês. Eu sabia disso. Né? E eu não vou deixar de tocar do meu jeito. Né? Duda, pode falar. Não, rapidamente, queria aproveitar a presença do presidente da Câmara, Israel Minas Gerais, o Dr. Marcos Brassman, claro, para fazer uma proposta dos nossos empresários, e Brassman, além de presidente da Câmara, Israel Minas Gerais, ele é também da Associação Comercial, de que os nossos líderes empresariais, né, os lojistas, todos aqueles também da nossa tecnologia, se reunissem para propor um plano para Belo Horizonte. Eu sei que já foi feito um encontro com o prefeito, com a prefeitura, mas eu creio que nós temos que reagir, os líderes reagirem, eu estou à disposição na Assembleia Legislativa, mas, inclusive, buscar um entendimento com o Estado. A decisão do STF de dar toda a autoridade às prefeituras tem que ser questionado, porque isolou as prefeituras e a decisão das prefeituras. Minas Gerais fez uma proposta de Minas consciente, aproveitando os semáforos, né? Nós vamos ter aqui agora a fase amarela, a fase verde, vai liberar tudo. E as prefeituras, só 300 das 853 de Minas Gerais acataram o Minas consciente, não foram para a mesa, não foram dialogar. Então, eu queria que o Brassman, com a liderança dele, pudesse levar isso aos nossos líderes empresariais, os líderes da cidade, para que, em reunião com o Estado, com a Assembleia Legislativa, pudessem, de alguma forma, buscar um plano para que a gente vença. Não é isso que nós estamos vivendo, essa falta de diálogo, né? A ausência do prefeito de mesa, onde estão os empresários para discutir Belo Horizonte. Então, é isso que eu queria, que a gente pudesse ter uma sugestão no final, e que bom que nós temos um grande líder nos acompanhando aí, para que ele leve esse nosso pedido. Nós precisamos das nossas empresas, precisamos dos empregos em Belo Horizonte. E do jeito que nós estamos isolados hoje em Belo Horizonte, sem diálogo com o governo do Estado, sem diálogo com o governo federal, fica muito difícil, e nós precisamos estar muito unidos para a recuperação de Belo Horizonte. Volto a reforçar que, nessa hora, isolamento, né, só mesmo para a gente fugir do Covid, mas para a gente o que a gente precisa nessa hora é, com certeza, concentrar de uma forma mais humilde, de uma forma pensando mais nas áreas que precisam ser beneficiadas. Né? E isso aí, João, você colocou de uma forma muito oportuna, porque, obrigado a presença, né, do presidente, e isso aí, com certeza, abre para a gente lacunas para a gente poder, com certeza, viabilizar esforços no sentido de uma retomada, que é o que a gente precisa. Nós precisamos concentrar esforço, a gente precisa trazer, né, o potencial de Belo Horizonte, né, e isso vai se dar primeiro com o ato, né, de nós revermos, talvez, alguns posicionamentos para que a gente possa voltar a crescer. Bom, a Rafa me deu aí mais uns minutinhos, e eu sabia que isso aqui não ia dar 1 hora, é muito bom, porque é muito pouco, porque estar com vocês... Talvez, Duda, conceder a palavra
Ah, o ele... doutor Marcos Brassman, não é? Ele pede a palavra aí. Doutor, o senhor Rafa, você consegue... Marcos Brassman, você consegue visualizar? Liberar o microfone dele. Vamos ver se a Rafa consegue. Está. O João aí lançou agora um Se Vira nos 30, né? Isso aí, João. Gostei de ver. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado, é um prazer, um privilégio ter você conosco aqui. Muito honrado. Eu que agradeço, Duda. Parabéns pela iniciativa. Eu quero saudar o meu grande amigo, o deputado João Leite. Como já foi dito aqui, o trabalho que o deputado faz, né, em prol de Belo Horizonte, Minas Gerais, já é de muitos anos, né? Então, eu falo que é o meu deputado. Quero saudar o pastor Paulo Mazzoni, inclusive o primo dele, o Marcelo, é da nossa Câmara também, diretor lá na Câmara Minas Gerais-Israel, Marcelo Mazzoni. O Felipe Americano, que faz um trabalho extraordinário em Transforma BH. Não sei se você lembra, nós já tivemos uma reunião juntos lá com o Geraldo Esteves, há algum tempo atrás, e eu conheci o trabalho dele, é um trabalho espetacular. Então, nesses rápidos minutos, né, que o deputado me concedeu a oportunidade, o privilégio de estar aqui conversando com um público tão diferenciado, distinto, eu tenho há algum tempo, deputado, defendido que é preciso realmente repensar essa paralisação das atividades econômicas, em Belo Horizonte, principalmente. Nós precisamos que o bom senso precisa sobrepor ao exagero, né? É preciso um equilíbrio entre as questões de natureza sanitária e natureza econômica na nossa cidade. Preservando naturalmente os idosos, as pessoas de risco, nós podemos, com certeza, retomar as atividades econômicas na nossa cidade, desde que seja feito de forma planejada pelas pessoas e as empresas. Como foi muito bem dito pelo pastor Paulo Mazzoni, a continuidade desse fechamento vai ser um desastre para a nossa cidade, gerando uma catástrofe econômica e social incalculável e até pior do que a pandemia. Muita gente já está e certamente, infelizmente, morrerá de fome, de desespero, pessoas que construíram suas empresas durante décadas que não estão conseguindo sobreviver. Um dado importante que o Diego trouxe, 86% das empresas são micro e pequenas empresas, que mal têm fluxo de capital de giro para um mês. Imagina ficar em 4 meses e meio fechados. Então, isso é inviável. E nós precisamos urgente de um plano realmente de retomada das atividades em Belo Horizonte. Essa é uma responsabilidade do governo municipal, como foi determinado pelo STF, mas fazer isso, como muito bem disse o deputado, em consonância com a sociedade civil. E é fundamental que realmente haja esse diálogo. O que está faltando é diálogo. Diálogo da prefeitura com as entidades empresariais, principalmente. Esse diálogo não está acontecendo. O que está acontecendo, infelizmente, é o Comitê de Saúde se considerando o dono da verdade. Não pode, tem que conversar, tem que dialogar. E outra questão que foi muito bem colocada pelo deputado João Leite, chega a ser vergonhoso colocar a questão política acima do bem comum da cidade. E nós temos o Plano Minas Consciente, que é um plano excelente, é considerado hoje o melhor plano de retomada das atividades do Brasil. A Associação Comercial de Minas, onde eu tenho o privilégio e a honra de ser trabalho voluntário como um dos vice-presidentes, participa ativamente do Minas Consciente. Participamos agora com várias sugestões para essa nova realidade do Minas Consciente, que mudou a quantidade de ondas e facilitou o entendimento, etc. E que, infelizmente, só 40% dos municípios ainda estão no Minas Consciente, mas o deputado João Leite está aumentando. Os municípios estão entendendo a importância do Minas Consciente
como sendo um caminho para a retomada urgente das atividades econômicas. Não, simplesmente não dá mais para as empresas ficarem fechadas, não dá mais, não tem condição. Então, precisa realmente de haver uma ação da sociedade, no sentido de haver esse diálogo, de sentar na mesa, de conversar, de achar caminhos, e esse caminho já existe. O Minas Consciente é um caminho para isso. Nós não podemos, por exemplo, ficar com os shopping centers fechados. Eu recebi um comunicado, só para finalizar, um comunicado do Vinci, que tem participação em shopping centers. Dos 13 shopping centers deles do Brasil, só o Minas Shopping está fechado, o resto está aberto, funcionando. Com todos os cuidados sanitários, cuidado de saúde, de acesso, etc. Os bares e restaurantes de Belo Horizonte, que é considerado uma cidade da gastronomia, não estão aguentando mais. 25% das lojas dos shoppings de Belo Horizonte já entregaram as chaves. Não vão retomar, não tem condição de retomar. Então, eu agradeço a oportunidade, Duda, que o deputado João Leite me deu. Aceito a convocação, deputado, para que nós achemos um caminho para o diálogo, para o debate, para conseguir resolver, mas com urgência, com a mesma urgência lá do João 23, tem que ter uma urgência na solução dessa questão. Então, eu agradeço e vamos conversar, vamos dialogar. Muito obrigado, Duda. Presidente, eu que agradeço a sua contribuição. Perdoe, João, foi super oportuno. Obrigado, João, por você ter colocado. E fica mais uma vez explícito, claro, que a gente precisa sentar urgente, né, como sociedade, né, como poder público, como poder privado. Não tem outro caminho senão o diálogo, porque senão a nossa cidade, com certeza, vai passar por momentos piores. Mas eu creio que é chegado um tempo agora que nós, com certeza, iremos retomar. Eu vou deixar, a Rafa já está aqui, já falando comigo, Duda, né? A gente vai para as palavras finais aqui. Eu queria terminar isso aqui, com certeza, porque eu fui gerado assim, os meus pais sempre me ensinaram, entendeu? No sentido de crer, de acreditar, de ter fé, que nós veremos o melhor. Eu lembro do meu pai falando, meu filho, o melhor ainda está por vir. E eu fui gerado com essa palavra e eu queria passar para o Diogo aqui, depois para o João, depois para o Felipe e terminar com o Paulo, para vocês fazerem uma consideração final, no melhor estilo de vocês, porque eu conheço muito bem vocês, para a nossa cidade. Pessoal, você passou para mim aqui, então eu vou começar. Eu fiz uma pesquisa, aí o deputado João Leite falou da pesquisa do pastor Paulo, mas quem fez a pesquisa fui eu. Uma pesquisa, e aí eu tirei isso da Bloomberg Economics, que diz o seguinte: em média, a cada 10% de aumento no isolamento social, a atividade econômica cai 4%. Então, pensa que Belo Horizonte, por ter mais serviço, comércio, ter menos indústria, é afetado ainda assim acima de 4% a cada paralisação de 10%, a cada aumento de 10% no isolamento social. Agora, foi interessante demais as palavras de todos aqui. Eu demonstro meu carinho e admiração pelo pastor Paulo de novo, que nos trouxe palavras de esperança, e nessas palavras de esperança que eu quero afirmar, porque na crise, de fato, a crise revela o nosso caráter, né? E ao ser revelado o nosso caráter, a gente demonstra as nossas decisões. Dentro de casa, se a gente vai ficar mais próximo da família ou mais distante, aqui em casa mesmo, a gente comprou bicicleta para as meninas, para que a gente pudesse ter mais tempo com elas, fora de casa, na maior segurança possível, mas que pudéssemos ter mais relacionamento com elas. Na nossa casa, a gente aproveitou alguns dias para limpar a casa. E quando a gente fala de limpeza, a gente fala de geração de oportunidade. Eu conheço uma empresa de limpeza que ela empresta uma ferramenta, um instrumento para limpar a nossa casa, que ela tinha 5 máquinas e hoje tem 50. Por quê? Porque todas as pessoas com o problema de coronavírus quiseram limpar mais a casa.
A construção civil, e aqui os senhores conhecem também quanto eu, em Belo Horizonte, a gente não... Nós vemos, sim, as grandes crescendo, a construção crescendo, mas a gente vê que as pequenas obras, elas estão cada dia que passa maiores. Eu fui fazer um orçamento com um marceneiro e ele respondeu dessa forma para mim: Diogo, daqui a 30 dias você me procura novamente. Ele não fechou um orçamento comigo, eu não dei entrada para daqui a 30 dias ele começar. Ele disse que para daqui a 30 dias eu chamá-lo de volta. Isso significa que tem oportunidades. Oportunidade na marcenaria, oportunidade na jardinagem, porque as pessoas estão em casa. Eu tenho dito, na minha visão aqui enquanto especialista financeiro, que o home office veio para ficar. A maior indústria de Minas Gerais, que está no Brasil todo, uma das maiores mineradoras do mundo, e se eu não me engano o pastor Paulo trabalhou nelas, que é a Vale, ela já determinou seus funcionários que neste ano não voltarão mais no escritório. Que ano que vem as pessoas do administrativo terão 2 dias de escritório e 3 dias em casa. Se as pessoas vão ficar mais em casa, qual que é a tendência? Que trabalhos como a jardinagem, trabalhos como eletricista, marcenaria, piscina em casa, uma quadra, as pessoas tendem a investir nas suas casas. Aquelas pessoas que moravam, ou melhor, tinham casa apenas para dormir, não existem mais. A nossa casa já não é mais um ambiente só de dormir. Está aí a oportunidade, está aí o nosso olhar. Onde mais eu consigo gerar renda, eu consigo multiplicar aquilo que eu tenho. Eu tenho uma conhecida, uma pessoa que eu ajudei, o Felipe Americano, falou de generosidade. De fato, eu digo isso no meu livro, eu tenho vivido isso, porque eu fui alguém que fui ajudado para depois ajudar. Generosidade é incrível, o tanto que volta para a gente. Pessoas generosas são as mais felizes. Melhor é dar do que receber. E tendo dito isso, as pessoas que precisam da gente, é uma oportunidade que nós temos de ajudar. Mas muitas vezes ajudar não é ajudar com dinheiro só, não. O trabalho voluntário é um trabalho maravilhoso, que as pessoas vão lá, nós vamos lá, servimos comida, sopão, mas muitas vezes nós precisamos ajudar as pessoas a terem a condição de gerar mais riqueza. E o nosso papel também é esse, de instrução, de levar informação. Existia uma pessoa que formou comigo na faculdade há anos e anos atrás, e ela disse: eu não sei fazer nada, eu não consigo mais emprego, tem 2 anos. Tem muita gente focada em emprego. Emprego falta, trabalho não falta. E a gente questionando essa pessoa no grupo de amigos, e nós falamos: você não sabe fazer nada. E ela disse: eu só sei cozinhar. Então pare de olhar para aquilo que você sabe como algo que é ruim, é negativo, é pejorativo. Você mesmo dizendo que aquilo que você faz de bom é ruim. Essa pessoa que só sabia cozinhar, nós fizemos uma vaquinha nesse grupo, demos dinheiro para ela fazer a compra do supermercado, o mantimento para que ela pudesse cozinhar. Fizemos uma planilha financeira para que ela pudesse calcular os custos dela e a quanto ela deveria vender cada comida que ela fizesse para que ela pudesse gerar lucro. Hoje ela já pagou a todas as pessoas que fizeram vaquinha para ela. Em momento nenhum nós dissemos que aquele dinheiro era emprestado, era um dinheiro dado. Ela pagou. Ela pagou por quê? Porque entende que foi abençoada. E por quê? Porque ela percebeu que através de um dom que ela tinha, ela podia transformar a história dela, que viveu empregada durante 17 anos e estava 2 anos desempregada. Por quê? Porque o olhar dela passou a ser da oportunidade. Então, essa mesma pessoa da limpeza de casa, hoje o que tem de tendência? As decoradoras fazerem trabalho para home office, tornar o ambiente da nossa casa mais propenso ou mais propício a trabalhar em casa. Já existem empresas que davam vale-refeição, vale-transporte, que estão dando vale-móvel. Por quê? Porque a gente está almoçando em casa, nós não estamos saindo de casa para dar pelo transporte, mas precisando de móvel, de mobiliário, para ter a ferramenta mais necessária para trabalhar, uma impressora, uma boa mesa, uma boa iluminação. Transformação total, né, Diogo?
E tem a ver com tendência, o novo mundo que a gente vai viver, o digital. Tudo hoje começa pelo digital. As pessoas vão ser digital. Hoje, numa entrevista de trabalho, se olha se a pessoa é endividada, se olha se a pessoa tem nome sujo, se olha o relacionamento entre você e as outras pessoas, como você comporta, se olha também se você pode falar com as câmeras. Tendência, mudou. Hoje existe uma necessidade de saber se expressar. Quantos grandes técnicos nós temos, grandes especialistas nós temos que não conseguem ensinar, não conseguem passar informação. E para eu fechar aqui, porque tem gente muito melhor que eu para falar, para dar esse sinal de esperança, eu vou me atrever aqui. Eu fiz uma anotação da palavra do meu pastor Paulo, há mais ou menos 3 meses atrás, em março, o pastor Paulo deu uma mensagem, ele pregou, e nessa pregação dele tinha, o foco dela era para onde está o seu olhar. Então eu fiz algumas anotações e eu me permito aqui falar com vocês, porque falou comigo muito. No meu primeiro mês de crise, no Diogo e Sua Grana, nesse projeto que eu tenho, eu tive uma queda e logo depois, em razão da palavra do pastor, em razão daquilo que eu acredito, em razão de um pensamento aberto, de investimento em mim mesmo, de conhecimento, eu tive alguns insights e consegui mudar a minha própria história, melhorar o meu patamar ainda de vida no foco financeiro. O pastor Paulo disse à época, essa crise vai passar, e eu acredito muito nisso, que a nossa vida é uma estação, assim como a economia é. Hora tá bom, hora tá ruim, hora tá bom, hora tá ruim. E vai acontecer de novo, se não vai ser o coronavírus. Outras crises ainda vão acontecer. Não acredite em tudo que as pessoas falam. Fixe os olhos naquilo que é eterno, no que é de Deus. Nós sairemos dessa crise diferente, ou mais forte, ou mais fraco. A decisão é nossa. Nós que vamos escolher qual caminho nós vamos seguir. O amor de Deus por nós é imutável, não muda, independente do que está acontecendo. Deus não deixou de ser Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não importa o que aconteça, Deus está conosco, estará conosco. Troque o medo e a ansiedade pelo louvor, pelo amor ao próximo e pela oração. Aliás, a lição de célula dessa semana é sobre oração. Há poder na oração. Essa pandemia ela não é o fim do mundo, é um sinal de que Jesus está voltando, eu também creio nisso. Deus quer nos usar em meio à crise. O isolamento físico não impede que a gente ajude as pessoas. E eu finalizo a minha fala fazendo uma pergunta para que você aí de casa reflita. Qual relatório Deus terá sobre você ao final da pandemia? Qual relatório as pessoas vão ter a seu respeito ao final da pandemia? Você vai ser aquele que abaixou a cabeça, que ficou deprimido, que ficou triste, que deixou de trabalhar e que disse que não havia esperança, ou você é aquele que batalhou, que estudou, que olhou para dentro de casa, que cuidou da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, que começou a se reinventar, que fez uma comida que você não fazia, que se capacitou, que estudou, que cuidou melhor das suas finanças, que tornou o seu dinheiro o seu servo, e não você servo do dinheiro. Colocou o dinheiro no lugar dele. Quem é você? Quem será você após a pandemia? Pensa nisso. A pandemia acabou. E o que estão dizendo a seu respeito? Como Deus tem visto você, como Deus viu você passar por essa fase tão difícil. E é isso. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de falar. Excelente, Diogo. Obrigado. Felipe, 2 minutinhos para você falar uma palavra final, que o Diogo comeu o seu tempo. Amigo é assim, né? Amigo é assim. Então, até pegando um pouco do que o Diogo falou e o pastor Paulo, a gente está, como Transforma, né? A gente está, nessa fase inicial, a gente atendeu muito emergências, né? Então, estamos indo aí para, nas próximas semanas, a gente vai completar 8.000 cestas básicas distribuídas através de projetos sociais. Eu vi aqui, inclusive, a Poliana, do Instituto Herdar, que é um projeto muito bacana. A gente conseguiu dar um apoio para eles também. Mas com a fala, né, do Diogo, do pastor Paulo, a gente está partindo já para uma fase 2 do que a gente quer promover geração de renda. Então, nisso, a gente quer criar algumas políticas públicas
algum incentivo também das empresas, né, para que tá tanta gente procurando emprego, né, tanta gente parada. Aí, reflita só, por exemplo, na serraria a gente tem muita gente lá desempregado, mas que está indo todo dia ser voluntário, ou seja, a pessoa ela não está gerando renda, não, mas dentro daquilo ali que ela dispõe de tempo, ela se propõe a ajudar alguém. E que isso possa se reverter em mais oportunidades de emprego, né? Então, a plataforma nossa, Transforma BH, ela gera um currículo social desse voluntário. E a gente quer conectar isso com empresas, né, que valorizem esse histórico de voluntariado da pessoa e gerando renda também na população de ponta mesmo. A gente vai dar capacitação para projetos sociais, a gente vai gerar empreendimentos mesmo dentro de comunidades para que essas pessoas ali que estão sem esperança, né, que a gente possa vir mesmo com instrumento, como o Diogo falou. A gente fez uma vaquinha, compramos ali o giro ali da cozinheira. A gente quer também, já estamos, né, como Transforma Brasil, abordando grandes empresas para que eles possam enviar recursos e a gente também comprar esse material que vai ser instrumento de produção de renda. Então, a gente está muito focado nisso agora, ajudar também essa criatividade, né? Eu acho que é um momento também de se inovar, se encontrar e para a gente ser essa ponte também. O exemplo do Diogo foi muito bacana por isso e a gente quer proporcionar isso em larga escala aqui em BH e nas comunidades. Maravilha. Obrigado, Felipe. João? Pronto, eu queria agradecer muito essa oportunidade e saudar o Felipe também. Eu cheguei nessa idade, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, João, quando você jogava, minha avó te adorava, não é? Então, quando o Felipe falou do pai, Dr. Weber, americano, querido irmão, amigo, meu companheiro na Donep, de grandes viagens, e ele alcançando as vidas para Jesus, né? Que alegria, viu, Felipe? Deus te abençoe, sua família. E eu queria dizer da minha alegria também, viu, Duda, de ver assim a sua inquietação. Eu muitas vezes fico incomodado com as pessoas que não veem o que está acontecendo, né? E ficam totalmente distantes, não querem participar. As pessoas falam muito sobre o apóstolo de Jotão, está lá em Juízes, né, no capítulo 9, quando saiu para pedir para as árvores elas participarem. E as árvores, a primeira foi a oliveira, ela falou que dela saiu um óleo muito fino e que ela não podia participar. A figueira também falou: não, de mim sai um fruto delicioso, não vou participar, não. Aí, como não tinha opção, foram no espinheiro. O espinheiro perguntou: quando é que eu começo? É um pouco o que o pastor Paulo falou, não é? Tem que ter uma mudança, né? Tem que ter uma mudança, tem que ter outros para fazer esse serviço, não é? E eu apresento a vocês Duda Abreu, né? Pré-candidato a vereador de Belo Horizonte, né? Com todo esse know-how e esse apoio e com tantos amigos, e uma pessoa tão querida como essa, né? Resolveu, né, se apresentar para ajudar a nossa cidade. Jesus te abençoe, viu, meu irmão? Muito obrigado por você amar tanto essa cidade a ponto de se colocar, não é? Para ajudar a cidade. Obrigado, João. Obrigado pela sua participação sempre. Paulo, queria passar para você fazer esse fechamento para a gente aí muito especial. Eu quero agradecer muito o convite de participar entre amigos. Eu quero tomar liberdade, como pastor, de deixar um versículo para todos aqui, especialmente para o Duda, mas eu creio que para todos que participaram dessa live, eu creio que se estão aqui é porque tem algo mexendo aí dentro do seu coração. Eu tenho lido demais esse verso praticamente todas as manhãs que acordo para orar pelo nosso país, pela nossa cidade,
eu leio e me lembro das palavras do profeta Ezequiel, no capítulo 22, quando Israel e Jerusalém viviam uma das maiores crises da sua história, uma crise sem precedentes. Deus disse assim: procurei entre todos os moradores da cidade um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei ninguém. Deus abre o seu coração naquela época dizendo que se ele tivesse encontrado uma pessoa, sabe, queridos, o método de Deus são as pessoas. Muitas vezes nós ficamos aguardando que alguém faça algo. Muitas vezes nós costumamos dizer: olha esse lixo aqui no chão, onde estão os garis? Olha essa criança na rua, onde está o poder público? Olha o mendigo de rua, quem vai tirá-los daí? Nós estamos sempre apontando outros para fazer, mas Deus diz: eu estou procurando você. Eu estou procurando uma pessoa, porque sempre que Deus quis intervir na história, ele levantou um homem. Incrível que o maior de todos, Jesus Cristo, é a maior prova do amor de Deus, porque Deus amou de tal maneira que deu seu próprio Filho. Não só aponta para nós o caminho da salvação eterna, mas aponta para nós que Deus sempre está procurando alguém que Ele possa enviar. E eu espero mesmo que todos nós aqui, hoje, levantemos a nossa mão para Deus dizendo: Senhor, eu irei. Eu quero ajudar a minha cidade, eu quero dar minha contribuição. Há tanto para ser feito. Há tanto para ser feito. E eu percebo no ar uma gentileza diferente. Parece que porque nós estamos sofrendo juntos, há uma cordialidade diferente no supermercado, na rua. Bom dia, como vai? Algo incomum naqueles tempos de correria e de gente meio amalucada pela vida maluca que a gente está vivendo. Eu noto um sinal, uma esperançazinha no fim do túnel. E eu creio que é tempo para cada um de nós procurar a sua contribuição neste problema, não só orando pela nossa cidade, tão importante, mas cada um de nós nos voluntariando e nos oferecendo para ser parte da solução. Porque se você não for solução, só te sobra ser problema. Eu fico muito feliz pela disposição de todos aqui de fazerem parte, e especialmente do Duda, de dizer: eu quero me colocar nessa brecha por esta cidade, eu quero me colocar na brecha pelos que não têm voz, eu quero me colocar na brecha por aqueles que não têm influência, e eu quero fazer algo. E eu creio que se cada um de nós fizer isso também, nós podemos aproveitar a pandemia para promover uma grande virada pessoal na nossa família, não é? Na nossa família. Eu acho que hoje o pai está dizendo: eu não posso deixar tudo nas costas da mãe dessas crianças, eu preciso me envolver, eu vou ajudar. E eu estou percebendo um outro tipo de engajamento, de participação, não só familiar, religiosa, social e principalmente, eu creio, não é? Nesse momento, uma participação política. Eu acho que nós temos a oportunidade. Esta crise vem para mostrar quem está aí, quem é, quem não é. E agora, no final do ano, eu creio que é hora da igreja, é hora da sociedade se posicionar, não é? E começar a levantar ainda mais uma bandeira de reforma, de mudança, de reconstrução da nossa nação, que é linda, que é riquíssima, é maravilhosa, mas está precisando que aqueles que realmente podem fazer diferença se levantem. Então, acabou o tempo, eu acho, da omissão dos bons, e agora é tempo da gente realmente se levantar. Eu desejo a todos, especialmente a você, Dudão, né, portas abertas, e Deus confirme, né, na sua vida uma graça e um favor para nos ajudar. Desejo sobre a vida do João que continue, não é, sendo esse homem público, né, poderoso. Desejo ao Felipe Americano que vem trazer um movimento revolucionário para Belo Horizonte. Ele tem nosso apoio, sabe disso, mas eu desejo que toda Belo Horizonte se transforme num agente, todos os moradores, um agente de transformar Belo Horizonte. E o Diogo, né, eu oro muito
que aquela área que ele tem lutado tanto, né, se torne área de felicidade nas famílias e que essa pobreza, esse empobrecimento pare logo e que o Brasil volte num crescimento robusto, né, numa retomada robusta do seu caminho aí. É meu desejo e digo que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Minas Gerais, abençoe nosso governador, que Deus abençoe nosso presidente, que Deus abençoe nossos legisladores, que Deus abençoe nossa cidade, Belo Horizonte, né? Que a gente ama tanto. Ela, eu creio, está no centro do coração de Deus. Deus tem um plano para essa cidade, que não sei se todos sabem, é uma capital, né, de avivamento, de mover de Deus, e eu creio que se levanta com essa vocação ainda mais forte. Deus abençoe a nossa cidade. Muito obrigado. Parabéns, Duda. Um grande abraço. Um abraço, Paulo. Obrigado. Diogo, muito obrigado pela sua vinda aqui. Felipe, eu queria te agradecer de coração. João, sem palavras para dizer o quanto foi rico, né, a sua vinda para falar conosco. E, Paulo, você como nosso líder, né, tem nos conduzido sempre a um momento de devoção, a uma caminhada de fé e de esperança, que esse é o seu legado. Né? Eu queria agradecer a vocês de coração, a você que está com a gente. Né? Isso aqui é espontâneo, é de coração, mas com certeza eu faço menção aqui de uma palavra que os meus pais sempre me conduziram dizendo: essa é a vitória que vence as nossas piores circunstâncias, a nossa fé. Amém. E eu creio que com muita fé, eu creio que Belo Horizonte está sendo levantado nesse movimento de fé. As pessoas estão vivendo isso. Eu estou vivendo isso, você, a nossa casa está vivendo isso. Um chacoalhar para um novo tempo. Eu acredito nisso. E eu queria agradecer a vocês de coração por ter feito esse tempo aqui tão gostoso. Você que está com a gente, depois vai estar disponibilizado para você também assistir. Mas muito, muito obrigado por sonhar e acreditar que a gente pode ter dias melhores, para a nossa cidade. Felipe, você acredita nisso? Diogo, você acredita nisso? João, você acredita nisso? Paulo, você acredita nisso? Todo mundo que está aqui acredita nisso. E o Belo Horizontino tem muita fé. Nós iremos vencer isso com a nossa fé, naquele que é o nosso Redentor e aquele que é a nossa força. Então, meu muito obrigado para você. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e uma ótima semana para a gente aí. Tá bom? Um abraço, pessoal. Valeu. Amém. Deus abençoe. Amém. Tamo junto.